vou continuar com o bate-papo aqui com a minha amiga, que é muito importante, foi um momento muito marcante na minha vida. Quando a gente começou a se conhecer, e meio que voltando à nossa última conversa que a gente estava conversando sobre trabalho e etc. Mas eu queria entender, você tem lembrança como foi o nosso conhecimento, como a gente se encontrou? Muitas, nossa, todas elas e mais algumas. Gente, a gente tomava aquela cerveja Skin Cariol, lembra? E ficava feliz da vida. Um era mandado embora do trabalho, a gente comemorava. Eu ficava assim, sem entender, porque assim, o Regi foi demitido. E a gente, em vez de ficar triste, a gente sabe o que a gente fazia? A gente vivia. Eu lembro que a primeira pessoa que ficou desempregado foi o Reginaldo. Ele trabalhava, eu acho que era no Hotel Glória, né? Isso, na época. Aí ele chegou em casa, eu fui demitido. O Reginaldo ria por tudo. Aí eu falei, amigo, vamos comemorar. A gente comprava. Na época a gente não tinha condições. Vivia naquela pinaíba do caralho. Lembra disso? Nossa! Aí compramos Skin Cariol e a gente fez uma festança. Era o Regi, o William, né? William. E quem era? A Beth, que vivia com a gente. O Peri, mas tinha o Dedé. O Dedé já tava. A gente comemorava. Às vezes eu fico tendo lembrança. Gente, eu vou contar a minha história quando eu fui morar e a Graça vai se entediar. Lembra daquela história que eu falei que eu me envolvi com um rapaz lá no Chapadão? Eu já contei isso pra vocês algumas vezes. E eu saí fugido do Chapadão por volta de 3 horas da manhã. A minha amiga Lúcia que me levou pro Parque União. E eu não sei se ela tinha conhecimento lá com... Como era o nome daquele pessoal que era responsável pelaquela casa? Ai, gente, o Zezinho... Era um casal. Era o Zezinho e a Claudete... Não, Claudete era outra doida. Como eu esqueci? Tinha o Zezinho e tinha outra menina que eu não lembro o nome. Eles eram um casal que era responsável. Isso. E eu fui morar lá. E eu cheguei lá na madrugada. Era por volta de 3 horas da manhã. E quando eu acordei, eu dei de cara com o Regi. O Reginaldo estava na pia, escovando os dentes. Logo de cara eu não gostei dele. E era muito antipático. Não gostei do Regi. Aí, eu acho que eu fiz amizade primeiro. Foi contigo ou foi com o Reginaldo? Eu não me recordo. Regi. Foi com o Regi, né? Foi com o Regi. Aí fiz amizade com o Reginaldo. Aí depois eu fiz amizade com a Gráucia. A Beth já morava lá, né? Não. A Beth não morava. A Beth veio depois? Não, veio depois. Aí morava o Dedé, que depois você fez amizade com o Dedé. Morávamos o Peri, o Fernando. Uma amiga, mas eu não lembro do Fernando. Morou o Fernando com a gente. Mas eu sabia que ele tinha ficado. Mas tipo assim, ele meio que ficou 15 dias. Isso. Aí depois ele sumiu. E tinha como é o nome dele? Aquele fortezinho, bonitinho, que dizia que era meu irmão. Ai, menino, esqueci o nome daquele menino, que também é do Maranhão, que... Emília? O Emília. O Emília era o namorado do Regi. Ai, amigo, desculpa. Mano, foi uma história bacana. E na época tu tinha um namorado. Eu tinha o Paulo, dos Olhos Cor de Mel. Porque eu lembro que eu conheci ela e ela sempre tava com esse rapaz. Aí de um certo dia... Ela falou que acabou. Amiga, tinha o nome de uma loja que eu me identificava muito contigo, que a gente comprava. Daiquiri. Menina, olha, eu vou te falar, eu lembro muito disso, que teve uma vez que a gente foi comprar roupa lá, já tinha fechado. Isso. E assim, eu lembrava muito, porque assim, as calças eram aquelas calças que marcavam muito a cintura. E eu tava numa vibe de andar com a cinturinha fininha. Gente, eu gostava de comprar lá, mas a gente viu muito momento bacana. Eu lembro que teve uma época que a gente tava no auge do El Chan. El Chan, que a gente treinava pra dançar no Verdinho. Era muito bom. Gente, pense num pé sujo maravilhoso. Eu acho que foi a primeira boate gay que a gente foi, que era meio que na rua, né? Tinha um barzinho. E a gente se estendia no meio da rua, mas era muito bom. Tipo assim, mas sabe aquele... Você lembra do filme Madame Satã? É o próprio.
Era mais ou menos aquele estilo. Se você fizer uma pesquisa aí no filme Madame Satã, você vai ver aquela história a Lapa Obscura. Mas não é por causa de nada de errado, é porque é um lugar muito pobrinho. E a gente se divertia muito. Eu lembro quando chegava na quarta-feira, né? A gente treinava porque eu queria saber quem dançava mais. Se era eu ou era não, mas a bicha sempre saía ganhava. Porque o resto sempre foi muito bom pra dançar. Mas foi um momento muito bacana, né? Nossa, tipo assim, tem coisas que eu não troco por nada desse mundo. Porque dizem que a gente só leva dessa vida os bons momentos. E eu vivi momentos maravilhosos. Quanto tempo, amiga, tu morou ali naquela casa? Ali eu acho que eu morei uns 4 ou 5 anos. Bastante tempo eu morei ali. Entendeu? Porque na verdade nós éramos, como se diz, nós pagávamos aluguéis. No Parque União, sei que eu morei muitos anos. Porque eu mudei dali, fui pra pertinho da praça João Silveira. Roberto da Silveira. Roberto Silveira. Aquela praça que é maravilhosa, que é a Praça do Parque União. Quem não conhece pode ir lá. É bom até hoje, é Nossa, bom. até maravilhosa. A gente mudou pra Rua da Paz, não sei no que. Então eu morei em muitos lugares ali até eu sair do Parque União. Mas o Parque União eu levo no meu coração. É o lugar que eu das amo. comunidades que eu morei, eu acho que é a mais tranquila, né, amiga? Eu vivi um rebuliço lá uma vez, que eu invadi a casa da mulher porque eu tava com medo de morrer. Mas foi um pé de guerra, porque assim, na época não existia telefone celular, ou tava iniciando, não sei. Só tinha quem tinha dinheiro. Só pra rico, porque era uma época em que se você ligasse pro celular, quem pagava era quem recebia. Se a pessoa ligasse, quem pagava ela que tava ligando. É mais ou menos isso. É verdade, eu lembro disso. Eu acho que era um Motorola, né? Isso, aqueles pesadão assim. Pesadão. Que porra. Não existia esse negócio de WhatsApp ou coisa parecida. E eu lembro que eu acho que ligaram pro trabalho, comunicaram que tava em pé de guerra, só que ninguém me passou. E quando eu cheguei, eu não lembro se eu cheguei junto com a Beth, mas eu acho que teve um negócio mais ou menos assim parecido. E tava num pé de guerra horroroso. A única experiência ruim que eu tive do Parque União foi aquela, mas do modo geral eu sempre tive experiência muito positiva. Maravilhoso. Mas eu tive uma vergonha no Parque União. Meu Deus, eu tava saindo pra trabalhar. André, mulher! Aí eu bicha saí, bêbada. Gente, a bicha bêbada. Gente, eu vou contar uma história pra vocês rapidinho, amigo, dessa bicha. O Ari é um amigo nosso, ele é maravilhoso, mas quando ele bebe, ele perde a noção das coisas, né? Você sabe disso, só que Sim. eu fui convidada, na época eu devia ter eu cheguei aqui no Rio com 15 anos, eu devia ter 16 ou 17 anos, fomos convidados para um aniversário de uma menina. Gente, essa história é muito boa. Lá em Caxias, por incrível que pareça, eu tava em Caxias agora. Gente, a bicha bebeu, a bicha tomou cachaça. A bicha louca, a bicha, ela vomitou. E ela dizia, a bêbada dizia, aqui no meu vômito eu deito e rolo, a bicha sem noção. Aí foram chamar o noivo da garota, o noivo não, o príncipe, né, da garota pra dançar com ela e fizeram assim, tipo um arco de flores. Lá vem a bicha de roupa branca, porque ela tava toda de branca, a bicha toda vomitada, passando por debaixo daquele arco. Eu falei, em nome de Jesus, arranca a bicha dali. E corre a gente pra arrancar a bicha louca, que o príncipe era ela, aí depois a bicha virou chia, que ela tava com a espada do poder. Olha, amigo, eu passei, eu falei, Ari, eu te mato. Gente, o Ari é muito engraçado. Gente, a gente fala todo esse vocabulário de bicha vai, mas porque assim, são tudo amigos em comum. Todo mundo aqui é gay, é homossexual, a minha amiga também é lésbica, mas são coisas que a gente se diverte entre a gente, porque são experiências bacanas, experiência que a gente se divertiu muito. E pegando o gancho no que a minha amiga tava falando, teve um dia, eu não era declarado, tá, gente? Eu era super reservado. Eu tava saindo pra trabalhar às 4 horas da manhã. O Ari tava na praça, não sei com quem ele tava. Aí quando eu vi o Ari, a gente já sabia que o Ari ele tinha uma tirada muito doida. Quando eu vi ele, eu tava gostando de um menino. E o menino também tava indo trabalhar. Tu lembra, né, do Sebastião? Lembro. Aí, quando eu vi o Ari, eu falei, meu Deus, vai dar errado. Aí veio um carro, eu tentei desviar em volta do carro, não adiantou. Ele começou a gritar, André, mulher, no meio da rua. Gente, parecia que eu queria me socar debaixo do chão. E foi uma experiência muito doida, porque hoje em dia eu ri da situação, mas na época eu fiquei muito alvoroçado. E eu fiquei com raiva, fiquei uns dias com raiva da bicha. E o menino falava assim, você tem que sentar a cabeça, o Ari é assim mesmo, pra que se estressar, beriri barará. Mas eu fiquei muito nervoso. Pessoal, a gente vai continuar com o bate-papo, a gente vai só dar um intervalozinho com a minha amiga que é o toalete.
Não se esquece de se inscrever no canal, dar like. Não se esquece de seguir minha amiga. Eu vou deixar a rede social dela aí, tá bom? Beijo pra vocês, fica com Deus. Tchau, tchau.